Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha entrevistada de hoje é uma artista plástica que é sucesso no trabalho que desenvolve. Ela é americana, brasileira e desfrutou de dois mundos. Através da educação, ela se descobriu uma artista e colore telas que contam histórias. Premiada, ela conquista espaço nas galerias de Nova York e também um público que a aplaude por todo o seu sucesso. Conheça a trajetória da artista plástica Karen Koholtek. George Robert Talks. E hoje eu estou de frente com uma mulher que é uma fonte de inspiração. Artista plástica, ela já é uma mulher premiada aqui nos Estados Unidos, muito conhecida. Seja muito bem-vinda, Karen Koholtek Rocha, muito conhecida como Karen Koholtek. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Eu sei que você tem uma agenda muito lotada, cheia de compromissos, mas desde já, em nome da minha equipe e do nosso público, quero agradecê-la por essa disponibilidade em vir contar um pouco da sua trajetória, que a gente sabe que é uma trajetória belíssima. Ai, que bom. Eu fico feliz também com a oportunidade. Olha, que prazer. Karen, vamos então, começar essa entrevista voltando ao passado. Por trás de uma mulher bem-sucedida, uma mulher que faz aquilo que ama, tem uma trajetória, gente, e olha que interessante. A Karen vai começar a contar para a gente como foi a infância de uma americana. Ela é americana e foi para o Brasil muito cedo e voltou a brilhar em sua própria terra. Olha só, é uma fonte de inspiração. Karen, vamos lá então. Como foi a infância da Karen? Quando tudo começou? Bem, a minha infância é assim, né? Algo bem inusitado, né? Eu nasci em Brooklyn, fiquei aqui até os 4 anos. Depois, né, por uma ironia do destino, minha avó adoeceu e a minha mãe decidiu ir vê-la e me levou com ela, e assim eu fui para lá com ela sem saber falar uma palavra em português, que eu só falava em inglês, vivendo nessa loucura de Nova York, e a minha mãe já estava muito familiarizada, já falava muito fluente o inglês, meu pai também. Então, assim, sou filha de brasileiros, né? Então, ok, cheguei no Brasil falando só inglês. Demorei um pouquinho para poder aprender o português, principalmente falar o R, que foi o mais difícil para mim. E acho que só depois mesmo que eu fui para a escola, que eu fui, né, alfabetizada em português, é que eu consegui mesmo falar assim, até sem sotaque em português. Porque quando a gente fala com você, parece uma brasileira mesmo, né? Mas vamos lá. Como foi para você esse processo da alfabetização? Em português, você ainda era muito pequena, muito, muito nova, e essa familiarização com a escola no Brasil. Conta um pouquinho para a gente desse momento escola e casa. Bem, foi assim, foi um pouco desafiador para mim, né? Porque todo mundo só falava português e não tinha ninguém que falava inglês, a não ser a minha mãe. E eu tinha dificuldade, eu lembro que eu tinha dificuldade em falar
e até entender, né, o português, e eu lembro que qualquer palavra que eu falava, isso eu me recordo muito bem, parecia que era assim, né, uau, todo mundo queria que eu falasse qualquer coisa, né, eu era, né, a sensação. Na rua, dos vizinhos, da família, né, os parentes, os primos, os tios e etc, né. E com o tempo fui aprendendo a falar algumas palavrinhas. A minha avó, antes dela falecer, eu ainda convivi com ela um pouco, e ela me ensinava, tentava me ensinar o português, aí ela cantava a musiquinha do sapo da lagoa, né? Aí eu falava tudo menos lagoa, falava largueta, aí por fim ficou lagorta, mas eu não conseguia falar lagoa de jeito nenhum, porque na minha cabeça era lake, né? Então, assim, eu lembro que eu chamava ônibus de Ombson, Ombson, o Ombson tá vindo, e eu me recordo muito bem dessas coisinhas, assim, eu não falava tesourinha, eu não conseguia falar tesourinha, para mim, eu misturava o inglês com o português e era tesourinha. E assim, no começo era tudo muito engraçado, mas quando eu entrei, assim, para a escola, para alfabetizar, né, no caso, como eu ainda tinha um sotaque muito carregado, porque a minha mãe mantinha o inglês comigo para eu não esquecer, né, e aí já foi um pouco difícil, desafiador para mim, porque eu era diferente, era a que falava com um sotaque muito carregado, e misturava às vezes o inglês com o português, e aí as outras crianças começaram a rir de mim, né? E aí eu comecei a ter trauma do inglês. E aí eu lembro um dia que eu cheguei em casa e eu falei com a minha mãe assim: mãe, nunca mais você fala comigo com essa língua. Eu não quero nunca mais falar o inglês, porque todo mundo ri de mim. E a minha mãe tentou por um tempo e eu respondi a ela sempre em português. Aí até que ela parou, desistiu de falar comigo em inglês e eu acabei fatalmente, né, esquecendo um pouco o inglês. Mas, assim, no restante, eu ficava muito naquele mundo dividido. Eu tinha muita vontade de voltar para um lugar que eu ia esquecendo, que era aqui, e ao mesmo tempo ia fazendo amigos de infância. Eu tive uma infância maravilhosa, brinquei na rua, subi em árvore, mesmo vivendo numa capital, porque eu cresci em Belo Horizonte, mas era, né, muito diferente, né? Então a gente jogava bola, brincava de queimada. Eu tive uma infância maravilhosa, uma adolescência muito boa também, e muito saudável, e depois eu vim logo para cá, né? E aí foi um outro desafio, né? Porque eu tinha crescido numa outra cultura, né? A gente sempre leva aquele choque cultural. Então, aí a língua de novo foi meu fantasma, porque eu entendi algumas coisas, umas coisas me vinham na memória, mas aí eu sabia que eu não conseguia falar do mesmo jeito, que eu tinha sotaque e aquilo, aí aquele fantasma voltava de novo e aí me dava aquela barreira enfim, aí eu tive que passar pelo processo de novo. Esse processo em voltar para os Estados Unidos aconteceu mais ou menos com que idade? Então, eu vim para cá, voltei, né, em 2002. Então, eu estava com 20 para 21 anos. Uhum. É. Aí é mais complicado, né? Porque você já estava completamente habituada com tudo no Brasil, acostumada com tudo. Língua portuguesa, comendo pão de queijo, até com a cultura mineira você já estava acostumada, e de repente você chega no seu país de origem e você se vê nesse choque cultural. Agora, como foi para você essa chegada aqui, né? Porque você nasceu em Nova York. E quando vocês decidiram voltar para eu falo vocês, creio que a sua família veio também ou você veio sozinha? Como foi? Não, eu vim sozinha.
Quando você chegou aqui, você decidiu ir para Newark, no estado de Nova Jersey, que fica exatamente, gente, aí É para mais você. ou menos. Na Ah, verdade, eu aproveitei uma oportunidade que me apareceu assim, e eu agarrei, que é uma outra história também. ah, Eu acho que assim, eu acho que essa coisa que quando as coisas têm que acontecer, ela sempre arruma um meio, né? Delas acontecerem. E foi assim uma coisa que foi resolvida em menos de um mês. Aí eu estava em Cannes. Eu fui para Cannes, New Jersey, que é bem próximo de Newark. uhum. Isso. Aí eu fiquei lá 2 meses. Aí para trabalho era mais fácil, principalmente também naquela época, era Newark. Aí eu consegui um trabalho em Newark. Como essa coisa de ficar deslocando, né? Sempre de Cannes, eu não tinha carro na época, ainda não tinha tirado carteira, nem nada disso, era tipo recém-chegada. Eu fiquei só uns 2 meses em Cannes e já arrumei logo amizades, já fui fazendo uma certa amizade, um conhecimento e mudei para Newark. Só para que o nosso público consiga compreender, ela nasceu em Nova York, e quando a gente fala de Newark e Kearney, a gente pode dizer que são cidades aqui do estado de Nova Jersey que não ficam muito longe de Nova York, não fica muito longe de Manhattan. Não. Quem vem fazer um passeio em Nova Jersey para Nova York, entre Newark e Kearney, fica coisa assim de, no máximo, 20 minutos, você já está em Manhattan, 15, 20 minutos, você já está em Manhattan, já está ali naquele centro louco, no Madison Square Garden, na Times Square, e tudo muito perto, tudo muito perto. E, bom, voltando para você, né? Você vivendo em Newark, trabalhando, uma americana no seu país, a língua completamente esquecida, algo que você tinha que voltar. Podemos dizer, né? Voltar aí 18, 19 anos atrás para um resgate, porque é se resgatar, né? A Uhum. gente em dizer 18, 19, já que você chegou nos 20, podemos dizer que foram 20 anos de resgate, porque você teve a primeira essência aqui, né, como Uhum. americana, nascida, até os 4 anos de idade aqui, e de repente você se vê no Brasil, mas volta para cá novamente. A minha curiosidade, deve ser a curiosidade de muitos também, você, americana no seu país, qual foi seu primeiro trabalho aqui? Meu primeiro trabalho aqui foi num salão como manicure. Eu, quando, mesmo bem, bem assim, 1 ano antes, 2 anos antes, como eu tinha muita vontade de voltar, eu pensei assim, por mais assim que eu, né, tenha estudado, estou estudando e tudo, eu não vou chegar fazendo o que eu sei fazer, a minha profissão, talvez não. Então, eu vou fazer uma profissão aonde que eu sei que eu vou conseguir trabalho. Então, o que que eu fiz? Eu fiz curso de manicure, eu fiz curso de cabeleireiro, eu fiz curso de depilação, eu fiz curso de estética corporal, facial, eu fiz curso da área de estética toda, porque se não desse para uma coisa, ia dar para qualquer uma das coisas que eu tivesse feito o curso. E eu fiquei por aí 1 ano e meio, fiz especialização, depois que eu gostei muito de estética, né? E eu falei assim: bom, se a língua me barrar, a profissão não vai me barrar. Eu tenho certeza, alguma coisa eu vou conseguir. E foi assim, né? Eu já cheguei no segundo dia que eu estava aqui, eu já tinha conseguido um trabalho num salão para poder fazer unha. E dali é que, né, eu fui fazendo uma coisa, outra, até também trabalhar com a estética, que eu trabalhei um tempo com a estética. Aham. Interessante. Agora, como é que foi para você descobrir um Brasil dentro do seu próprio país? Eu fiquei muito surpresa.
Sinceramente, eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava, porque eu já tinha ido e vindo para cá em Nova York para passear. Minha mãe me trouxe para conhecer e tudo, conhecer o local que eu nasci, etc. e tal. Eu já tinha vindo para passear, como eu já tinha ido à Disney também, que ela tinha me dado de presente de 18 anos, quando eu fiz 18 anos, que eu fiquei muito, muito feliz com o presente e tudo, né? Que era meu sonho de criança, era voltar, porque eu queria ir para a Disney. Eu amo o Mickey. Então, eu queria muito conhecer ele de perto, né? Então, assim, eu cheguei a vir antes, né? Então, daquela, né, sabe, Nova York é mega, né? Aí eu cheguei em Newark, né, da forma que era, porque para mim era um outro Estados Unidos, Verdade. naquela época, e todo mundo falando português ou espanhol, e assim, ver tantas culturas também, que também quando eu cheguei tinha muito italiano ainda, tinha espanhóis e tal, então eu português, e aí eu falei, meu Deus, aonde eu tô? É incrível Uhum, é, é se deparar com um Brasil. Quando eu falei, gente, é um Brasil dentro do país dela, um Brasil na América, porque Newark, essa cidade do estado de Nova Jersey, primeiro que é a maior cidade do estado de Nova Jersey. E também uhum, a concentração de imigrantes é muita. São espanhóis, portugueses, italianos, brasileiros. Então, podemos dizer que há americanos, mas a concentração do imigrante na área do Ironbound, que é um section, né, que uma parte de Newark, é muita. É entrar e sair de uma loja, de um restaurante, e estão todos falando português, espanhol, e é incrível, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para Karen, porque ela é uma americana e de repente se depara no seu próprio país, num Brasil, e detalhe, um Brasil que podemos dizer com uma mistura de culturas, porque uhum, cada região do Brasil, cada estado do Brasil, carrega uma cultura diferente. uhum, E justamente. as culturas se misturam. E é incrível. Agora, Karen, falar nesse misturar cultural. Como foi para você? Porque você estava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a sua família, e se depara com a nossa cultura brasileira de outros estados do Brasil vivendo na mesma cidade que você. Como que é isso para uma mulher americana que ganha espaço no seu próprio mercado de trabalho, no seu país, e se deparar com tanta desigualdade cultural, que essa que é a verdade, né? É uma Uhum. desigualdade cultural. Conta um pouco disso para a gente. Olha, quando eu cheguei, eu senti isso, sim, muito rápido e na pele, assim, porque, naquela época, tinha mais gente de outras partes do Brasil do que hoje. Hoje a gente vê muita gente de Minas, né, do interior de Minas. Mas na época que eu cheguei, tinha gente muito espalhada. E então, assim, aí eu depois que eu trabalhei um tempo também nesse salão, aí eu já tive uma oportunidade de trabalhar num restaurante, trabalhei num tempo no restaurante, mas voltei para o salão. Mas na época que eu trabalhei em restaurante, as meninas, as bartenders, era cada uma de um lugar. Uma era de São Paulo, a outra era do Rio, a outra era de Belo Horizonte, outra do Rio Grande do Sul, outra do Paraná, entende? E aí a gente, outra pernambucana, de Recife, era muito engraçado. Assim, aí eu fiz amizade, né? Muitas amizades nessa época do restaurante. Aí eu lembro que a gente alugou uma casa, a casa era uma loucura, era muito engraçado. Era uma de São Carlos, que tinha aquele sotaque carregadíssimo, a outra carioca, que tem o sotaque carregado também, a de Recife, que às vezes eu ficava com dificuldade de entender o que ela falava.
sabe? E a gaúcha que tomava chimarrão. Ai, era muito bom, era muito bom. E de vez em quando uma visitante que era amiga da gaúcha que era do Paraná. E assim era muito engraçado, a gente ria uma das outras assim por causa dessa diferença, e a gente achava muita graça, uma contava como que era na localidade dela, né, na cidade dela e tudo isso. Foi muito interessante, né? E a gente aprende também um pouquinho de cada, até mesmo no Brasil, né? Isso aqui é uma escola, em todos os sentidos. Isso que eu costumo falar, que os Estados Unidos é uma escola. Quando a gente está perto da nossa família no Brasil, a gente parece que não tem essa evolução tão rápida de quando a gente está longe. Porque quando você está longe de todo mundo, a sua responsabilidade é muita. É você dando a sua cara para bater diariamente, vulgarmente falando, né? Aprendendo, conhecendo gente. E outra, a gente não sabe, na verdade, quem são as outras pessoas. É tudo muito novo. A gente não sabe se a pessoa tem um criminal record, se a pessoa já matou, já roubou, não sabe. Então, assim, é tudo muito. Eu costumo dizer, cara, que é a mão de Deus, né? Na verdade, conectando pessoas da mesma energia para que um consiga proteger e conhecer o outro melhor, né? Então, assim, a gente vê de tudo, essa que é a verdade. É verdade. Em meios de muito trabalho, diversão, conhecer pessoas de outros estados do Brasil, como foi para você na busca da sua própria identidade linguística? Porque você é americana. Como foi para você reaprender o seu próprio idioma? Olha, foi um desafio, né? Não vou falar que foi muito fácil, porque eu tinha esse bloqueio, né? Um certo trauma, vamos dizer assim, porque eu estaria passando novamente, né? O que eu tinha passado na infância, né? Mas assim, a gente está aqui, eu acho que na vida a gente está para superar, né? Superar obstáculos, desafios e aí eu encarei, né? Estudei, eu tento falar, às vezes eu dou umas brecadas, porque eu começo a pensar, eu acho que eu não estou falando legal o inglês como tem que ser, mas aí eu respiro fundo e continuo, sabe? Mas eu não posso falar que foi fácil, porque não foi fácil, mas procurei meios, né, de aprender, porque vivendo aqui é um pouco difícil, né? Aqui aqui que eu falo, porque o que faz também a gente aprender uma outra língua é o convívio diário, é você falar diariamente, porque a gente acaba esquecendo. É muito bom você falar sobre isso, porque chama a atenção das outras pessoas em relação a esse contato linguístico e como a América é diferente do Brasil. Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. E essa diferença, gente, é cultural, em relação à política, em relação às leis, em relação à educação, porque aqui é para todos. De 0 a 18 anos, né? A pessoa tem o direito à educação para todos. Não é igual o que é muito comum no Brasil, você vê criança trabalhando. Aqui não, criança está na escola, né? Então, quando a gente fala dessa diferença cultural, e para você, o interessante é esse descobrir de outros estados brasileiros junto aqui, né? E com isso você ampliou mais, pôde conhecer mais um pouco do sotaque das outras pessoas e também vivenciar a educação que é recebida, né? Eu falo educação acadêmica no Brasil para os Estados Unidos. Como foi para você
quando você viu essa diferença educativa? Aqui no Brasil, a gente sabe que ainda a escola não está para todos. A gente sabe disso. E aqui é fundamental que pais e mães venham buscar escolas para os seus filhos. O adolescente, o jovem, a criança, o adolescente, não pode ficar em casa sem estudar. Como foi isso para você balancear? Você, como americana, né, foi levada para o Brasil e, de repente, você se vê nesse misto educativo. Como que você, o que você pode dizer para a gente da sua experiência em relação a isso? Para mim, eu acho que assim, né, a escolaridade, né, vamos dizer assim, a educação escolar, para mim, é fundamental, sabe? Eu acho que seria direito para mim, no meu ver, no meu modo de pensar, eu acho que teria que ser direito para todos, em todos os lugares, entende? Que eu penso que o conhecimento é a chave, o conhecimento é o poder, né? Você só pode fazer qualquer coisa na sua vida, eu penso que é com conhecimento. Verdade. Então, para mim, porque como eu estudei no Brasil também, quando eu vim para cá, eu estava faltando muito pouco para me poder terminar a Faculdade de Belas Artes. Eu tranquei a minha matrícula e vim. E eu estudava na UFMG, né? Não foi fácil, eu tive que estudar muito, né, para poder conseguir entrar na faculdade, certo? Aqui eu penso que a pessoa em si, né, a criança principalmente, ela tem muita oportunidade para o estudo, sabe? Inclusive até para poder fazer o college, né, que é para fazer uma universidade. Até mesmo quando não tem recurso, Verdade. né? Porque o governo ajuda 100% se você não tem recurso. E ele ajuda, se você tem uma forma de pagar, no caso de você fazer um financiamento, ok, você faz o financiamento, mas se você não tem recurso nenhum e você quer estudar, ele paga para você tudo, integral. Entende? E ainda te ajuda num tanto para você estudar, se dedicar ao estudo, ainda te dá um valor a mais, e isso não é um doar, sabe? Eu penso que é uma estratégia inteligente. Por quê? Porque você vai estar formando, né, aquele que não tem oportunidade, e ele vai ser alguém que vai contribuir com o país e vai devolver aquilo em contribuição, em taxas no seu trabalho, né, naquilo que ele se suceder, né, na vida. Então, eu penso que, e não é, porque eu sei que muita gente vai falar assim, mas aí você vai estar dando, né, de graça, não sei o quê e tal, mas não é bem assim, é uma estratégia inteligente, entende? Muito bom você tocar nesse assunto. É uma estratégia muito inteligente. Quer dizer, aqui, o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, é muito apoiado na sala de aula para que venha a ser um aluno exemplar e torne um profissional muito qualificado e depois, claro, nessa estratégia, né, Estratégia, volta para o governo em taxas, trabalho bem remunerado que a pessoa tem gera consumo. anualmente, né? Uhum. Muito bom quando você toca nesse assunto, porque você imagina, a gente vem de uma realidade, né? Essa que a gente vem de uma realidade que o nosso Brasil, ainda nos dias de hoje, por mais que, não sei, já tentaram escolas para todo mundo, mas a gente vê que ainda não é essa a realidade. A gente chega no Brasil hoje e a gente ainda vê crianças brincando no semáforo, pedindo dinheiro, Uhum. tendo bala, e também aqueles que chegam até a gente, coloca, né,
uma arma na gente e fala assim: me passa tudo, porque senão eu te mato. E isso é uma coisa assustadora. É um momento, é assustador, porque se a cultura, se a educação ela é implantada, se vem da preocupação de que todos se eduquem para que Uhum. sejam profissionais no futuro, para um futuro melhor, com certeza o índice de assalto, ou ver crianças vendendo doce, água mineral, iriam diminuir. Claro. E a consequência é bons profissionais, profissionais qualificados e um mercado de trabalho que vai favorecer em termos de remuneração, né? E com isso tudo, gente, essa mulher que é uma fonte de inspiração, ela, desde muito jovem, a pintura, a arte, já estava em sua vida. Ela foi para a universidade fazer faculdade de belas artes e ali ela sempre soube que era seu ponto, era sua fonte de inspiração, se doar, colocar através de uma tela, poeticamente, aquilo que ela sentia. A gente vai para um rápido comercial, não saiam daí, porque a gente volta com mais Karen para vocês. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. Que bom que você continua aí do outro lado com a gente. E hoje eu tenho aqui de frente comigo nos nossos estúdios Karen Kohautek Rocha. Gente, olha que interessante. Em off, antes de a gente começar aqui a falar sobre o que a Karen vem fazendo e apresentando para a gente com exposições, premiações, a Karen me contou algo que eu achei tão interessante. O sobrenome dela. Karen, conta pra gente aí um pouquinho da história desse seu sobrenome, que é lindo. Conta pra gente. De onde surgiu o sobrenome Kohautek? Então, esse sobrenome, ele veio, foi, né, meu pai que me deu, né, inspirado num cometa, né, na noite em que eu nasci, né, esse cometa, ele estava passando, né, e a noite que eu nasci ia ser bom, eu não nasci à noite, eu nasci pela manhã, mas a minha mãe entrou em trabalho de parto à noite.
E esse dia era o dia que ele ia passar mais visível, né? Então, o meu pai foi, assim, para as montanhas daqui de New Jersey mesmo, e mais para o alto, assim, perto de Pensilvânia, para poder ver esse cometa passar, porque ele dizia o seguinte, ele já estava, né, vendo, assim, ele estava muito falado desse cometa na altura, e aquela coisa toda, e ele já tinha lido, assim, revistas, né, e reportagens e tudo isso, que as pessoas que nascessem sob a influência desse cometa seriam pessoas brilhantes, seriam pessoas que iam transformar o mundo, que viriam com uma mensagem, que teria algo para, assim, de belo para passar para a humanidade, né? Uma coisa assim mais assim impactante. Então, o meu pai ficou encantado com aquilo e de eu nascer assim naquele momento, ele falou, não, ela vai ter o nome do cometa. Então, ele, né, minha mãe escolheu o nome e ele escolheu o segundo nome, que é o Kohoutek. Muito bom, muito bom. Olha, e seu pai não estava errado, não, hein? Essa influência desse cometa realmente chegou aí para você, influencia bastante. Porque se ele acreditou, colocou o nome do cometa em você, hoje você entrega no mercado de trabalho um trabalho belíssimo, a mensagem que você deixa nas telas, nas pinturas que você faz, são belíssimas. E você tem muita trajetória, muita história para contar. Agora, vamos lá. Com tudo isso, esse presente que seu pai aí deu para você no universo, como foi essa descoberta aqui já nos Estados Unidos? Eu sei que no Brasil você já pintava, já desenhava muito bem, mas quando aqui nos Estados Unidos você decidiu voltar a pintar, a transpor para as telas aquele sentimento que você tinha, e com isso você começou a chamar a atenção de uma mídia nacional e internacional e de um público também. Como aconteceu isso com você? Bom, como aconteceu? Na verdade, quando eu vi, eu vou pegar desse começo, para você entender um pouco o contexto. Eu vim, né, com pouca roupa, mas com 8 telas minhas na mala. Não trouxe pincel, não trouxe tinta, porque eu vi naquela época, né, que estava aquela coisa das Torres Gêmeas e tudo isso, e não podia passar com isso, com aquilo, então, não, minto, os pincéis eu trouxe, só não trouxe as tintas. E vim com as telas. Naquele salão que eu falei, que eu comentei, que eu trabalhei, eu mostrei as fotos dos quadros que eu tinha, falei que eu pintava, e naquele salão ali mesmo, para umas 3, 4 clientes, eu vendi, assim, em uma semana e meia, eu vendi todos os quadros. Aí, porque eu já pintava como eu pinto, já desde aquela época. Então, ok, né, já fiquei, assim, empolgada, né, e aí, o que às vezes, assim, um certo comentário pode atrasar o seu processo. Aí eu fui buscar, né, eu lembro que eu perguntei ali mesmo, porque eu não conhecia muita gente aqui, e eu lembro que eu perguntei para uma funcionária, que era manicure também, que já estava há mais tempo, aonde que eu poderia comprar as tintas para eu pintar mais. Aí ela falou para mim assim, você sabe que para essas coisas precisa de licença? Você pode ir até presa. Eu não conhecia nada, tinha só 2 semanas que eu estava aqui, aí eu me calei, certo? Não falei mais nada, não fui buscar as tintas nem nada, e assim o tempo foi passando. As coisas, né, os caminhos foram mudando, mas eu sempre apaixonada com a pintura,
assim que eu tive a oportunidade, 1 ano e meio depois, aí eu já peguei as minhas tintas, já pintei, ficava lá no Brasil, pintava, trazia os quadros, mas eu ficava naquela coisa mais assim, mais tímida, certo? Mais para mim, para amigos, e depois eu tive, quando eu estava grávida da minha filha, eu tive que ficar no Brasil, porque eu tinha ido para passear e fazer um tratamento no joelho, mas enfim, eu estava grávida, não sabia. Como foi uma gravidez, né, de risco, assim, para ela, eu tive que fazer repouso, eu acabei ficando no Brasil. E nesse tempo que eu fiquei no Brasil, eu voltei a pintar, né, porque eu tinha que ficar mais quietinha, mais relaxada e tudo. E aí eu fiz vários quadros nessa época, mas depois, quando ela nasceu, eu fiz um quadro dela, das primeiras fotos que eu tirei. E ele tá até aqui de frente. Eu não terminei ele. Eu fiz o esboço dele todo, passei a primeira camada que a gente passa, né, fazendo o esboço da pintura, fazendo as marcações, e eu fiz o rosto dela. E eu estava, nessa altura, com depressão pós-parto e eu não sabia. Ela estava com 3 mesinhos, sabe? Então, quando o rosto dela ficou pronto, eu olhei para aquele rostinho dela, né, que ficou bem perfeitinho, sabe? E eu falei assim, eu sei por que eu estou pintando essa tela. É o que eu quero eternizar ela na tela, porque ela vai morrer. Uau. Assim mesmo eu tive esse pensamento, eu parei. Não toquei no pincel mais. E nesse processo, lógico, eu tomei medicamento, logo depois disso eu acabei descobrindo, a pediatra descobriu, mas eu protegia ela muito, sabe? A depressão era de que para mim, na minha cabeça, ela ia morrer a qualquer momento, né? Então eu ficava muito aquela proteção toda e ela acabou desconfiando que eu estava com depressão, eu fiz o tratamento, eu superei isso, mas eu fiquei nessa 10 anos sem tocar no pincel e na tinta. Quando foi em 2017, 2016 já tinha me voltado essa vontade, né? Só que, é hoje, amanhã, eu vou comprar, não vou comprar os materiais, e fico assim. Quando foi em 2017, no começo do ano, a minha mãe, né, ela veio me visitar, que ela vinha todos os anos, ficava aqui, e tudo por uma temporada, e faltando poucos dias, assim, uns 4 dias para ela viajar, ela tropeçou em casa e quebrou o fêmur, e daí ela nunca mais foi a mesma. Ela entrou num processo, e eu, nesse momento, né, uns 2 meses depois que isso aconteceu, eu voltei a pintar. E eu fiz esse primeiro quadro, e depois eu fiz um outro, postei no Facebook, alguém mostrou para uma artista que promovia esses eventos, essas exposições. Ela ia fazer uma exposição em Manhattan, ela entrou em contato comigo, e eu já em 2018, com 2 telas, eu só tinha 2 telas, né, pintadas comigo, e eu fui participar da The Journal Tree, né, que foi numa galeria em Manhattan, e foi assim que eu comecei a pintar, e daí eu não parei mais. Eu fiz vários quadros, e mesmo cuidando da minha mãe naquele processo, eu lembro que na pandemia, quantas galerias me achava no Facebook não, no Instagram, e eu tinha muito pouco seguidor, eu tinha, sei lá, uns 300 seguidores, eu não fazia aquela coisa assim, sabe, eu sou artista, isso, aquilo. Não, eu pintava, postava, quando eu via, já recebia convite para expor em Nova York, para expor em Milão, e assim eu fui fazendo e fui participando das exposições. Tudo tem que ter um princípio, né? Olha, você foi para o The Journey 3,
que é no One Art Space Gallery em Manhattan, né? E Aham. ali você foi também para o Tirma Gallery, que fica em Newark, teve Portugal Day, no Culture Exhibit, depois você foi também para Milão, teve aí a Associação Paulista de Belas Artes, que você ganhou um prêmio. Você ganhou. Ganhei o prêmio ano passado. Olha que coisa boa! Conta pra gente como é que é essa emoção. A sua galeria e seu estúdio montado, você já com vários trabalhos expostos e, de repente, você recebe, né? Você recebeu a notificação que você estava concorrendo a um prêmio pela Associação Paulista de Belas Artes. E nessa premiação, gente, ela foi lá e conquistou o seu prêmio. Olha isso, né? Que muitas das vezes a gente está concorrendo a um prêmio e nem conquista, né? Não chega a pegar o prêmio. Ela pegou o prêmio. Como é que foi para você a emoção do seu trabalho agora ser reconhecido também na sua segunda pátria, que é o Brasil? Olha, foi assim, é algo que eu sinceramente eu não esperava. Porque eu, para mim, no meu entender, eu estava indo assim, a forasteira. Porque eu estava vindo daqui para lá Ah, e eram assim artistas assim de nome e tudo que estavam concorrendo, as pessoas que já estão no mercado há muito tempo ali e eu cheguei ali, sabe, estava muito feliz de estar participando, né, de ter sido convidada, não estava esperando premiação nenhuma, né? E eu me deparar com um prêmio, terceiro lugar, sabe? Olha, foi para mim assim, eu fiquei assim, sabe? Eu não estava acreditando quando eles me chamaram lá à frente para poder me dar o prêmio, e era até a premiação em dinheiro também, né? E eles me dando ali o cheque, me dando o meu troféu, o certificado. E eu lembro que eu falei só para a pessoa assim: olha, grava para mim, por favor. E aí eu dei para um desconhecido, porque eu estava gravando a premiação de outras pessoas. E eles foram e me chamaram, né? Então, assim, foi muito emocionante. Foi muito emocionante para mim. que bom. Parabéns, você merece. E é isso. Além do prêmio da Artista Plástica do Ano de 2025, e também você veio conquistando aí outros prêmios e com isso, né? Hoje você se torna essa pessoa que é uma fonte de inspiração para quem chega, para quem observa o seu trabalho, para quem acompanha o que você faz. A gente vê que você é uma mulher bem-sucedida porque você se dedica 100% com todo o amor ao trabalho que você desenvolve hoje, né? E aí a gente faz essa entrevista ali atrás. Olha lá, gente, para quem está observando, tem o Rei Pelé, tem Tio Patinhas, tem o Mickey, tem Charlie Chaplin, e além disso, ela faz assim pinturas maravilhosas, 3D, pintura realista, e vale Uhum. a pena visitar o trabalho, a galeria, né, o estúdio da Karen. Fica aí, ó, para todos vocês na tela o Instagram da Karen, para que vocês possam conhecer mais sobre esse trabalho magnífico que ela vem desenvolvendo e até mesmo para que você pode ali passar uma mensagem para ela, tenha a informação completa para que você possa também fazer uma visita ao seu estúdio de pintura e lá você pode, além de adquirir o trabalho, a arte que você gosta, você também pode fazer a sua encomenda. Muito bom. Karen, parabéns. Vou para uma parte do nosso programa agora que você não sabia.
era uma surpresa. Vamos no bate-bola rapidinho comigo? Vamos lá, então. Bate-bola com a artista plástica Karen. Um sonho. Um sonho? Bom, que a minha mensagem, né, na arte chegue no máximo de pessoas possíveis. Uma vontade. Uma vontade? Pintar, pintar sem parar. No meio de tantas cores que você, por desenvolver esse trabalho, uma cor favorita? Cor favorita? Eu gosto de todas as cores, mas a cor que eu mais me identifico é com o azul. Montanha, praia ou cidade? Ah, eu adoro uma praia, mas também adoro natureza. Teatro, TV ou cinema? Hum, eu gosto muito de teatro. Um livro. Um livro? Olha, eu vou falar um livro que ele foi muito marcante para mim. Mudou muito a minha maneira de pensar, mas é num lado mais filosófico do que propriamente assim científico, né? Aquela coisa porque ele é uma ficção científica, né? Mas eram os deuses astronautas. Muito legal. Um lugar. Um lugar? Nossa, difícil para uma sagitariana, viu? Porque eu amo viajar. Nossa, um lugar, meu Deus. Ai, não sei, um lugar que me traga satisfação, prazer em estar ali. Se eu não fosse, complete a frase, se eu não fosse uma artista plástica, eu seria? Se eu não fosse uma artista plástica, eu não me vejo. Acho que eu seria artista plástica na mesma. Isso é porque você ama o que você faz, então você não se vê fazendo outra coisa. Isso é muito. Não. Família para mim é. Família? Família para mim é tudo. Eu me defino uma mulher. Uma mulher? Ai, uma mulher que supera os obstáculos com, com a graciosidade da sensibilidade da arte. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria. Mudar algo no mundo. Se eu pudesse mudar algo no mundo, eu acalmaria os ânimos. Deus em minha vida é. É tudo. Karen, a gente começou essa entrevista falando do seu momento muito criança aí nos Estados Unidos, ao chegar no Brasil ainda muito novinha, sem entender muito do que é a vida. Nesse trajeto, né? Nessa trajetória, você contou para gente. Quando eu falo para gente, é porque hoje você contou da sua trajetória para brasileiros cidadãos do mundo. Aonde o programa chega que tem o brasileiro e também tem pessoas de outras nacionalidades que seguem o programa e comentam, né? Essas pessoas com certeza deixam ali a mensagem e cada programa a gente vê que cada entrevistado, cada pessoa, cada telespectador acaba se identificando com uma história. Então, hoje você contou a sua história para brasileiros cidadãos do mundo. E com isso, nessa trajetória,
Você conta um pouco daquela infância de brincar, correr, se divertir, aquela infância boa. Uhum. No meio dessa infância, muitos sonhos. Uhum. Sonhos foram indo e voltando para conhecer mais sobre a cultura do seu próprio país, indo para Disney, indo para Nova York, voltando para o Brasil. Teve a oportunidade no Brasil em ter uma educação sólida, decide voltar para sua terra natal, que é aqui nos Estados Unidos, e com isso você começa a fazer a diferença dentro de uma comunidade brasileira que indubitavelmente te aplaude de pé. Com isso tudo, a gente chega numa parte do meu programa, que é o nosso bate-bola, que você não estava nem esperando. Não. Você deixa um livro que te marcou. Quando eu chego e pergunto para você o que você seria se não fosse uma artista plástica, você com 100% de certeza, você falou que seria artista plástica. E é a prova viva de uma pessoa que ama o que faz e é por isso que você é bem-sucedida. Eu te dou uma palavra final, que é Deus. Quando eu falo Deus em minha vida e é esse tudo que move esse universo, essa energia, que faz com que você seja diariamente, que se sinta diariamente uma mulher bem-sucedida. E com certeza, Karen, quando eu fiz o convite, vem contar da sua trajetória, é porque eu já sabia de uma coisa, que você é uma fonte de inspiração. E com certeza, você é uma fonte de inspiração para a pessoa que te fala e para muita gente que está te assistindo. E que essa sua trajetória possa tocar o coração de muitas outras pessoas e que elas fiquem, sim, na curiosidade em saber mais quem é você. Ir até, através da sua rede social que está na tela, que elas possam entrar em contato com você e que você tenha mais oportunidade, mais prosperidade, e em nome da minha equipe, o que eu posso te desejar é mais sucesso. Parabéns pela pessoa linda, esse ser humano maravilhoso que você é e pela diferença que você vem fazendo na nossa comunidade brasileira, sendo uma americana com muito para oferecer. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço, sim, muito, muita oportunidade. É, eu confesso que eu não esperava na minha vida, mesmo a gente sonhando, né, que a gente sonha muito, e chegar a um ponto em que eu cheguei e estou chegando, sabe? Eu, essa semana, fechei é um contrato, né, com uma galeria em Manhattan, é uma galeria de arte. Já vou fazer já uma exposição simultânea, né, e tem outras exposições vindo também dessa mesma galeria durante o ano. Então, vou fazer o Fashion Week agora, dia 12, e assim, né, a minha arte, né, tá sendo muito aceita, né, e as portas, né, estão se abrindo muito, porque eu penso que eu tenho uma mensagem a, a espalhar, né, e a minha mensagem na arte, ela é muito sutil. Os meus quadros contam histórias, sabe? Não, eu sei que todo quadro tem uma interpretação, você vai, né, vai pôr aquela coisa do artista, o artista expõe aquela, expressa toda aquela emoção de dentro dele, mas eu não sei o porquê, é muito natural, é muito sutil, mas eu gosto de deixar em todos os meus quadros, tanto o realista quanto o art pop, uma mensagem para quem quiser observar. Muito bom, parabéns. E é isso, gente. Fica na tela para todos vocês
A rede social da Karen, lá no Instagram, Karen Kohotak, fica aí para vocês. Podem seguir, faça sua pergunta, vá até o escritório dela, onde ela tem ali as suas artes expostas, e você pode adquirir a arte e também fazer a sua encomenda, porque ela faz do jeitinho que você quiser. Bom, a gente fica por aqui. Mais uma vez, em nome da minha equipe, parabéns, mais sucesso, Karen. E para vocês que estão aí do outro lado, eu quero agradecer. Agradecer a cada programa, agradecer por cada comentário que vocês deixam nas minhas redes sociais. Muito obrigado pela audiência de vocês. A sua audiência que faz com que o nosso programa venha contar semanalmente histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como Karen Kohotak. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.